Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shwaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Hi. Os três shantis, né? Para os obstáculos serem removidos, os da vizinhança, os da natureza e os mais importantes, os nossos mesmos, né? Que é o reflexo aí dos nossos karmas aí em operação, nosso prarabdha. Então, o mantra é o número 8. É o número 8, né? Mantra 228, que é esse aqui. Ele está embebido na mente, é o que conduz o corpo sutil com os pranas. Encontra-se instalado no corpo denso, disponível no coração. Os sábios, por meio deste conhecimento, reconhecem este que resplandece como imortal, que é da natureza da bem-aventurança, né? Então, o Swami ele está se detendo nesse mantra aqui. E no encontro anterior, passado, a gente falou do tipo de separação para discriminação, para você conseguir botar os pingos nos is, né, usando essa expressão antiga, para você saber o que que é real, o que que é irreal. Então, a separação ela precisa ser feita em termos de compreensão. E o Swami, né, ele mostra para a gente, através do exemplo da luz, no caso, né, da luz incidindo na mão, que esse tipo de separação, de discriminação que a gente faz, ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Ela é uma discriminação que ela é feita com base no conhecimento. Às vezes a gente diz no nosso dia a dia que a gente o tempo todo é regido pelos sentidos, mas o conhecimento realmente ele se situa num patamar diferente e ele consegue, quando bem orientado, eliminar os desvios e os efeitos desses problemas dados pela percepção, né? Porque a nossa percepção, naturalmente, ela é falha. Ela está lidando sempre com o mundo em movimento. Ela mesma está em movimento, né? Então, é uma plataforma móvel lidando com objeto móvel. Então, ele usa esse exemplo da luz na mão para dizer, olha, você faz a separação através do conhecimento, você usa a cognição. Eu tenho uma mão sendo iluminada aqui, né? Eu só vou me dar conta que para eu ver a mão, ela tem que estar iluminada quando geralmente uma pessoa me chama a atenção, fala, olha, mas para você ver qualquer coisa, inclusive essa mão aqui na sua frente, tem que ter uma luz incidindo aqui. Agora, para saber que tem uma luz incidindo na mão, eu não preciso separar a luz da mão, até porque isso é fisicamente impossível. Então, como é que se faz isso? Por discriminação, por discernimento, ou por compreensão, são vários termos, né? Então, ele usa isso para a gente começar a lidar com a ideia de que a consciência está pervadindo o corpo. Você não vai conseguir separar fisicamente a consciência do corpo. Mas, se lembrando do exemplo da luz incidindo na mão, ele dá o seguinte início aqui nesse parágrafo. A consciência está no corpo, mas ela não é do corpo. No que se aplica à luz, o mesmo argumento temos de aplicar em relação a quê? À ciência, né? Ao fato de você está lidando com um corpo que reage sensivelmente aos estímulos. Isso que é ciência, né? A consciência está no corpo e ela que é, em última instância, a responsável pela ciência do corpo. Por quê? Porque o corpo em si, ele é uma matéria inerte. A gente está vendo já há um bom tempo aqui que quem vivifica tudo isso e dota
né, todas essas camadas das quais a gente está constituído, entre aspas, não somos constituídos disso, mas para facilitar a gente usa essa palavra, a consciência dota todas essas camadas de uma senciência, ela vivifica tudo, ou diretamente, que é o caso da mente, ou indiretamente, que é o caso do corpo, é o caso dos órgãos dos sentidos e daí por diante. Então, ele fala, a gente tem que aplicar em relação a quê? A esse fato aqui, de que a consciência está no corpo e ela provê senciência ao corpo. A consciência está no corpo, mas ela não é do corpo em absoluto. Compreender isto requer um intelecto muito, muito sutil. Portanto, a Upanishad ela usa esse termo, dhira. Dhira significa Sukshma Buddhayaha. O que quer dizer isso? Sukshma é sutil. Buddhayaha é um derivativo da palavra intelecto, conhecimento. Então, se refere àquelas pessoas com intelecto afiado. Essas pessoas com intelecto afiado, sutilizado, podem separar a consciência da matéria. A ciência ainda não conseguiu separar a consciência da matéria, embora ela tente. Ela quer encontrar o fator, né? E aí, para encontrar o fator, para piorar, ela vai em direção à matéria. Aí fica impossível. Mesmo hoje em dia, a ciência pensa que a consciência é um produto da matéria. Claro que a gente está falando da ciência acadêmica, aquela do mainstream. Existem inúmeros físicos renomados, pesquisadores, neurobiólogos, médicos, que já estão começando a ver, ou já viram há muito tempo, de que a consciência não é um produto da matéria, é sim o contrário, tá? Mas essa ciência mainstream, ela lida academicamente, né, em termos do que se chama daquela visão geral da ciência, aquela que é aceita, a ciência realmente pensa que a consciência é um produto da matéria. Ela é um subproduto do cérebro. É assim que a ciência, né, do mainstream pensa a consciência. Os cientistas, esses, não compreenderam a consciência. Somente o Vedanta separou a consciência da matéria. Não só temos de separar, como temos de compreender que a consciência é Deus. Esse passo aqui é muito importante. Isso é Bhagawan, né? Que é como os devotos chamam Ishvara. Então, tem aqui uma frase que aqui entrou uma tradução livre, né? Por meio do conhecimento, o conhecimento da consciência, os sábios veem o Paramatma, que seria Bhagawan, né? Por meio disso, o conhecimento da consciência. E que consciência? A sua, pelo reconhecimento da consciência, pelo reconhecimento que tudo aqui que você está usando, né, no seu corpo, na sua mente, os órgãos dos sentidos, mostram sem ciência por causa da consciência. Porque você acaba encontrando na sua investigação algo irredutível, ciente de si mesmo. Essa é a consciência, a gente já falou disso. Ela aparece experiencialmente como a testemunha dessas experiências todas. É uma boa entrada que se dá para você acessar a sua própria consciência livre, né? De apegos, livre de condicionamentos. Esse papel dela como testemunha é uma boa entrada, ele é muito usado aqui no Vedanta. Então, por meio do conhecimento, que é o conhecimento da consciência, da própria consciência, os sábios acabam vendo o Paramatma, eles fazem essa junção, né? Eu reconheço Atma em mim como meu âmago ciente de si, eu acabo equivalendo ele ao Paramatma. Isso vem por meio de conhecimento direto. E onde é que eles veem Chaitanya? Não apenas no seu corpo, eles veem Chaitanya em todos os corpos. Se alguém está vivo, é por causa da presença de Deus. É por isso que na nossa cultura a saudação é sempre sob a forma de namaskara, para outra pessoa sem questionar o seu caráter. Porque o namaskara, ele é uma saudação ao Atma da outra pessoa. E o Atman, ele é intocado, ele é puro. A gente já viu o que a gente quer dizer aqui com puro. Então, esse é o bacana da cultura hinduísta, né? A gente sauda o que há de real.
né? Eu faço Namaskara para o Mauro. O que é que eu estou saudando nele? Aquilo que é real, aquilo que existe por si mesmo, né? Eu não estou interessado no que ele fez hoje, o que ele vai fazer, se ele se dá bem com fulano, cicrano. Quando eu faço Namaskara, eu estou querendo dizer para outra pessoa, eu estou saudando o real em você. Eu, o real, saúdo você, o real. Isso que é o Namaskara. Quando ele é compreendido, ele fica uma saudação muito bonita, né? Então, por isso que não se questiona o caráter. Sabem por que não questionamos o seu caráter? Quer o seu caráter seja bom ou mal, é Bhagawan quem está lá por detrás, né? É o que está no pano de fundo ali. Para uma pessoa que está começando a investigar, primeiro, aparentemente, parece que está no pano de fundo. Quando ela continua a lidar com os sentidos, mas eles não têm mais a importância de referência que tinham antes, isso vem à frente mesmo. Fica muito claro, né? Portanto, sempre namastê, não para o seu corpo, não para a mente, mas para Chaitanya, que é pervasiva, que nem o xarope Gulab Jamun que a gente viu lá em cima. Está dando a saudação para a essência, né? Ele avaliou o xarope Gulab Jamun e viu, puxa, é esse xarope que dá gosto àquele doce. Do mesmo modo, a consciência em nós é que dá todas as nossas nuances, é que vivifica tudo. E não apenas isso. O Namaskara também é um cumprimento seguro. Isso porque agora, isso é que ele escreveu em 2014, os jornais escrevem sobre como evitar a gripe suína. Já viram? A gente não deve apertar as mãos. E já foi dito por nós há muito tempo atrás. Ao apertarmos a mão, também apanhamos o vírus dos outros. Como diz Swami Dayananda, vocês ficam com seus insetos e bactérias. Deixem-me ficar com as minhas bactérias. Vamos nos cumprimentar com segurança, né? O Dayananda não apertava a mão das pessoas. Não tinha essa coisa de abraçar também, né? Para ele, fazer o Namaskara era o máximo da saudação, porque ela é o máximo da saudação mesmo nesse contexto. Qual é a saudação segura? É o Namastê. Por que é que fazemos namastê? Porque Deus está em toda a gente, qualquer pessoa. Para todos os males nos seres humanos, que é uma questão filosófica muito importante, todas as culturas que eu li na minha vida, de qualquer espectro, em qualquer época, em qualquer situação, todas se perguntam do mal. Por que que ocorre o mal, né? Então, para todos os males nos seres humanos, que é uma questão filosófica importantíssima, qual é a fonte? Vedanta diz: é somente a ignorância que se expressa como tudo que é baseado em medo. Olha só, raga, que é o gosto, doesha, que são as aversões, kama, desejo, krodha, a raiva, a ganância, morra, ilusão. Tudo isso remova a ignorância e você terá apenas o puro Brahma, né? Sudham Brahma. Os Dhiraha, que são aqueles que vêm, está aqui, né? É assim que eles são tratados aqui nesse mantra, os sábios. Os sábios veem Bhagawan em todos os lugares. Então, agora ele vai fazer uma equivalência interessante. A consciência com a existência, o Swami já tratou em aulas anteriores. Agora, ele vai falar da natureza, né? Vamos usar esse termo bem-aventurada de Bhagawan, que na verdade é ilimitada, né? Chaitanya e Ananda são sinônimos. Ele está usando Ananda porque Ananda é expressamente citado nesse mantra. Ananda Rupam quer dizer da natureza da bem-aventurança. Tá? Se tivesse Anantarupam, seria da natureza da ilimitação. Mas então agora o que que ele vai querer dizer com isso? Por que que isso está no mantra aí? Porque a consciência e a bem-aventurança são sinônimos. Aí ele vai dizer, bom, e que tipo de Bhagawan então? Anandarupam, não só Bhagawan é a consciência, Bhagawan é bem-aventurança também. E o que que isso quer dizer? Você tem de aplicar o mesmo princípio, aquele da luz toda pervasiva, igualmente para a felicidade.
De acordo com Vedanta, a felicidade não está presente em nenhum objeto, incluindo os doces mais saborosos que vocês podem comer. Podem comer à vontade os doces todos, mas a felicidade não vai estar lá, né? Se você ficar comendo doces toda hora, querendo a felicidade, você está viciado. É simples assim. Você está adicto a doces. Não é nada disso. Pode comer à vontade, não há problema. Mas Vedanta acrescenta que a felicidade não está no mundo exterior. E a felicidade também não está no corpo. Muitas pessoas falam que a felicidade é um estado da mente. Elas dizem está na mente. E o Vedanta diz que a felicidade não é uma parte, produto ou propriedade da mente. A felicidade é um princípio independente que permeia a mente e a deixa feliz, né? Quando a mente não está escorchada pelos seus medos e desejos, ela naturalmente fica em contentamento. Vocês já viram as criancinhas? Por que que elas estão em contentamento? Porque não estão escorchadas por esse monte de flutuações. Quando a mente não está assim, ela fica um bom reflexo, né, para o ser puro. E ela reflete bem, e com esse bom reflexo, ela expressa isso como boas características, né? Satisfação, felicidade, despreocupação, foco, né? Então, a felicidade é um princípio independente que permeia a mente e a deixa feliz. A felicidade não é limitada pelos limites da mente. A felicidade continua a existir mesmo depois de a mente se dissolver. Essa felicidade é idêntica a Chaitanya. Então, é isso que o Vedanta diz. Ele diz isso aqui, ó. A felicidade não é uma parte, produto ou propriedade da mente. A felicidade é um princípio independente que permeia a mente e a deixa feliz. A felicidade não é limitada pelos limites da mente. A felicidade continua a existir mesmo depois de a mente se dissolver. Essa felicidade é idêntica a Chaitanya. Em Vedanta, Chaitanya, consciência e Ananda, bem-aventurança, felicidade, são sinônimos. Sendo assim, Anandarupam Brahma. O que é isso? Brahma, aquele cuja natureza é Ananda. É por isso que dizemos Satchitananda Atma. É o Atma, né, que é consciência, existência e felicidade. Anandarupam, a natureza é a felicidade. Amrita Yad Vibhati, né? Aqui, Amrita significa Nityan. Amrita, na verdade, é imortal, né? Então ele está equivalendo isso a Nityan, que é permanente, é aquilo que não termina. Então, essa frase aí quer dizer o seguinte, ó, ela está no final aqui. Amritam Yad Vibhati. Esse Ishvara, eles, os Dhiraha, os sábios, veem em todo lugar. Esse Ishvara, né, que tem essa característica de ser imortal, como é que está aqui no mantra, ó, Anandarupa Amritam Yad Vibhati. É o que está acontecendo. Eles estão vendo esse, né? Está aqui no lugar de. Está se referindo a Brahma, né? Está se referindo ao imperecível. Eles veem esse que é imortal e da natureza da felicidade em todos os lugares, né? Então é isso que acontece. Quando ele fala que vem em todo lugar, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que aonde esse sábio está andando, por qualquer lugar que ele olhe, qualquer que seja o assunto em que ele esteja envolvido, o que salta primeiro na frente dele não é o impacto sensorial, é a compreensão do que é aquilo que está sendo mostrado, né? A compreensão é que ali só tem Brahman. Essa é a compreensão. Isso é que é vê-lo em todo lugar, né? É compreender que só tem aquilo, né? Não é que ele esteja por trás, por baixo. Não, não é isso. É o que salta à frente.
Em qualquer interação, o lidar com os sentidos não tem compatibilidade nenhuma disso. Só que, fundamentalmente, o Gnani, ele é o quê? Ele é um conhecedor. Por isso que vem dessa conhecer, né? Ele está fundamentado no conhecimento, não na experiência sensorial e nas conclusões mentais. Isso é que é ver em todo lugar. Compreender qualquer que seja a situação, que o que está lidando ali, fundamentalmente, é sempre Brahman, né? Depois ele vai lá, usufrui das boas coisas, ou procura evitar as coisas ruins, é normal, mas fundamentalmente é isso que quer dizer ver em todo lugar, né? Esse imortal é visto em todo lugar. Alguém quer comentar alguma coisa? Nem precisa, né? O Swami explica muito bem, né? Paramartananda é muito fera, cara. Ele é muito detalhista, né? A gente vai ficando sem dúvida mesmo. Se vai acompanhando dele devagarzinho, direitinho, sem pressa, a coisa fica uma clareza enorme. É muito fácil entender o que ele está dizendo. Continuando, ele agora está indo para o mantra 229, né? O que diz esse mantra 229? Esse mantra, ele fala dos frutos do conhecimento, coisa que o Swami vai evitar falar agora. Por quê? Porque quando a gente lida com a metodologia do Vedanta, a gente comenta várias coisas, como a quem isso é destinado, qual é o objetivo, como ocorre, e, em geral, se comenta dos frutos no final dessa exposição do método. Então, ele vai preferir deixar esse mantra 229 para o final, porque esse mantra 229 vai lidar realmente com os frutos. Olha só, qual é o resultado disso tudo? Né? De você realmente estar ali como pura compreensão na própria compreensão, né? O nó do coração é partido. Depois ele vai falar sobre isso. Todas as dúvidas são dissipadas. Ele vai falar disso também. E os karmas dessa pessoa, ele vai falar das três categorias de karma, são dissolvidos quando aquele Brahman, na forma da causa e do efeito, é visto de novo. Aí volta para aquela pergunta original, né, do estudante sábio Anguirás. Então ele vai amarrar bem isso, mas ele vai pular, né? Ele vai agora para o mantra 2210, né? No envoltório supremo e luminoso encontra-se Brahman, imaculado e sem divisões. É puro, é a luz das luzes, é aquele conhecido pelos conhecedores do Atma. Quem conhece o Atma mesmo conhece Brahman. A autorrealização é igual à realização de Deus. Não são coisas separadas. É exatamente a mesma coisa. Por isso que sempre se diz, dentro, vá para dentro. Então ele explica aqui o que ele vai fazer. Ó. O nono verso fala sobre o benefício deste conhecimento. Isso nós vamos pular no momento, porque os próximos shlokas também falam sobre conhecimento. Então ele quer se deter nesse modo que os mantras estão falando sobre o conhecimento em si. Depois ele fala do benefício disso. Portanto, nós completaremos o tópico do conhecimento. Depois disso, iremos para o tópico do benefício, dos frutos, né? Primeiro vamos terminar o Yanam, o conhecimento, e depois iremos para Yanapalam, o fruto do conhecimento. O 10º shloka também fala apenas sobre o conhecimento. Por isso, veremos o nono mais tarde. Vamos então vamos ao 10º, que fala sobre o quarto estágio de Ishvara Yanam, o conhecimento de Ishvara, como o professor chama. Ishvara induz esse termo, conhecimento de Ishvara. A quarta fase do conhecimento de Ishvara. Até agora estamos na terceira fase. O que é essa terceira etapa? Dizemos que Deus está em mim. E quando se diz que Deus está em mim, qual é o significado da palavra mim? O Vedanta é muito interessado nisso. Qual o significado da palavra mim, eu? Ou então, quando eu falo com outra pessoa, você? O que é isso, afinal de contas? Né? Nesse caso aqui, literalmente,
esse mim, nessa fase, né, que é a terceira etapa, estamos tomando o complexo corpo-mente como nós mesmos. Esse é o significado da palavra mim. E como eu sou o meu complexo corpo e mente, no meu complexo corpo-mente se encontra Bhagawan na forma de consciência. Eu sou o corpo. A identificação está aí. Só que agora eu estou ciente de que Bhagawan está em mim e em todo mundo. Bhagawan está no corpo na forma dessa consciência. Eu estou sendo ensinado a rastrear e localizar. Localizar entre aspas, tá? Mas agora, no quarto estágio, Vedanta, você tem que praticar a mudança da palavra eu, né? Que mudança vai ser essa? Esse eu não vai mais se referir ao corpo e com todos os seus derivativos, né? Fundiada no corpo, os órgãos dos sentidos baseados no corpo, não. Agora esse eu vai se referir à própria consciência. Eu sou um mix de corpo e consciência. Nesse mix, eu devo reivindicar a parte do corpo como eu ou a parte da consciência como eu. Ele vai fazer um passo aqui muito bacana. Até agora, o que é que temos feito? Temos reivindicado a parte corpórea como eu. E o Vedanta diz, né, a escritura orienta, né? Essa é a orientação da escritura, por isso que é um meio de conhecimento escritural. O que que a escritura diz? Não reivindique, como foi feito até agora, a parte corpórea, mas sim reivindique a parte chaitanya, a parte consciência, como sendo você, como sendo eu. Olha que bacana. Qual é a lógica simples para reivindicar a parte? Tudo entre aspas, tá? A gente está usando palavra aqui, não tem um jeito, né? O Vedanta é um pramana, ele usa as palavras. Então, qual é a lógica simples para reivindicar a parte consciência como sendo eu? Olhe para o próprio idioma. Estou a usar, ele agora vai fazer uma investigação muito bacana, né? Tem um nome para esse tipo de investigação, que é quando você começa a investigar qual é o significado realmente dessa palavra eu. Então, você vai lidar com ela de um modo diferente. Olhe para o próprio idioma. Eu estou a usar a palavra eu ao longo da minha vida, ao longo de toda a vida, sem qualquer mudança. Mesmo quando jovens. Eu lhes disse isso outro dia. Quando sou jovem, eu tenho um eu estridente, né? Um eu vivaz, etc. À medida que cresço, eu vou ficando com o eu mais grave. A frequência pode mudar, mas a palavra em si não muda em absoluto. Se a palavra eu não está a mudar no indivíduo, então ela deve corresponder à sua parte mutável ou à parte não mutável, né? Quando a gente vê o raciocínio feito pelo Vedanta, explicado pelo Sô, a coisa é de um óbvio, né? É um óbvio lulante, né? Como é que você vai começar a fazer isso? Observa na sua própria experiência ordinária, né? Qual é a referência que você usa para você mesmo que não muda? Eu. Eu está sempre sendo usado. Se a palavra eu é imutável, ela deve corresponder apenas à parte imutável do indivíduo, né? Logicamente. Qual é a parte imutável? Certamente não é o corpo. Agora, aos 70 anos, a maior parte das partes do corpo são peças sobressalentes. Já está tudo sendo modificado aí, né? Transplante de rim feito, aparelho auditivo para o ouvido, para os olhos. Para o nariz, eu não sei. Próteses dentárias, claro. Nós não temos o corpo original. Ele já está sendo feito de peças sobressalentes. Mesmo depois de o corpo ter sido alterado, devemos usar a mesma palavra eu? Sim. Logo, Vedanta pergunta: por que você está usando o eu imutável para o corpo que muda, né? Então eu estou usando, continuo usando a palavra eu, mas eu vou me referir a algo que está mudando, já que a palavra não muda, né? Não, né? Não. Eu tenho que aprender a usar o eu imutável para a consciência imutável.
Que interessante. E onde é que eu estou com esse princípio consciência imutável? Ele é a testemunha que está vendo o seu corpo se modificar o tempo todo, né? É ele que está vendo. Então, você fala, o eu tem mais a ver com algo que não está mudando ou consciência que a gente já viu que não está mudando, apesar de todas as mudanças do corpo, apesar das mudanças a cada segundo da mente, apesar das mudanças dos órgãos sensoriais, eles naturalmente variam. Então, aprenda a usar o eu imutável para o princípio consciência imutável que a gente já conseguiu localizar. A gente já sabe encontrar ele na nossa experiência. Então, esse princípio consciência que não é experiencial, ele pode ser evidenciado através da experiência. A gente já falou disso aqui. A experiência funciona como um espelho para você. Ela está mudando diante daquilo que não muda, né? Então, é como se a experiência fosse meu espelho. Olha só, você não está mudando. Eu, experiência, estou mudando. Mas você só sabe que eu estou mudando porque você não muda, né? Então, você agora vai começar a usar o eu imutável para isso, para esse princípio consciência imutável que você consegue garimpar na sua experiência, qualquer experiência que seja, né? Então, tem aqui uma citação aqui. Que citação é essa? Essa citação é do Bhagavad Gita 2:20, ó. Esse Atman nunca nasce, nem morre. Vocês lembram que ele disse por Arjuna, né? Ele disse para o Arjuna, por que que você está atarantado aí para cumprir com sua obrigação? Porque do outro lado tem seus preceptores, seus gurus. Lembra o que que ele disse? Ele disse, nenhum deles vieram à vida, nenhum, assim como tu, nenhum deles está vivendo, nenhum. Aí está aqui, ó. Esse Atman nunca nasce, nem morre. Como ser existente, novamente. O Atman não nasce, ele é eterno, imutável e sempre o mesmo. Quando o corpo é destruído, ele não é destruído, né? Então, aqui ele vai falar, ó, desse tipo de meditação, Tuampada Lakshyarta Dhyanam. É uma meditação, né? É um foco, é um trabalho mental onde você vai tentar encontrar o significado implícito dessa palavra Tuam. Tuam é você, né? Mesmo quando o corpo é destruído, a consciência não é destruída. Portanto, precisamos de um novo treino. Eu não sou o corpo com consciência. Eu sou a consciência com um corpo incidental. Essa meditação é chamada Tuampada Lakshyarta Dhyanam. Está aqui, ó. Ele vai falar disso na aula seguinte também. É uma meditação sobre o significado implícito, né? É uma meditação sobre o significado implícito. Primeiro a gente vê o significado explícito, né, que sou eu, e depois a gente vê, mas o que que esse eu realmente se refere, né? A gente está buscando o que que quer dizer esse tu, né, você. O que quer dizer isso? O Mahavakyam, que é essa grande declaração do Vedanta, é Tatuamasi, né? Tu és isto, né? Vós sois isto. Vai se tornar significativo quando você ação. Qual é a meditação vedântica mais importante? Eu não sou um corpo com consciência. Eu não sou o corpo mortal com consciência imortal. Não é isso. Eu não sou um corpo com consciência imortal. Por outro lado, sim, eu sou a consciência imortal com o corpo mortal. Crescer, envelhecer, partir. Lembre-se disso. Crescer, envelhecer, ir embora. O corpo desaparecerá. E quando o corpo desaparecer, eu não mais atuarei através deste corpo. Mesmo quando não faço interações, eu posso existir. Quando eu posso reivindicar o eu como imortal Chaitanya, eu posso dizer que sou Ishvara.
Eu sou aquele que é a causa do mundo, Jagat Karanam. Eu posso afirmar. Ishvara não é o caso de estar mais em mim, e sim, Ishvara sou eu. Isso é dito aqui, muito importante, a quarta etapa. Querem falar alguma coisa? Vocês estão contemplando isso? Isso é bacana, né? Essas coisas começam a dar uma ondinha, né? Dá uma ondinha mesmo. Por isso que as pessoas gostam desses estados. Dá ondinha mesmo. É interessante, né, Alex, que ele faz uma dissecação, né, do ensinamento de Ramana Maharshi, né, sobre o eu, né? É simplificado, né, um ensinamento para você Hum. fazer, mas é uma forma, uma maneira, um ponto de vista, né, que realmente você é incrível, né? Como ele coloca todas as questões, né? E vai ticando todas as questões, dizendo é isso, é isso, é isso, né? Incrível, né? É, Muito, né? ele investiga de um modo muito progressivo, né? Muito detalhista, É, né? E o bacana é que o modo como ele vai falando é uma coisa muito coloquial. A gente consegue ver que a gente pode, na nossa experiência ordinária, no modo de pensar ordinário, a gente vai encontrando isso, né? É como se ele desse um modo de corrigir o pensamento comum que a gente usa no dia a dia, né? Ele vai destrinchando, você usou o termo dissecando, e é mesmo, né? Ele vai tirando tudo, só vai deixando o âmago, vai removendo cada dúvida, cada obstáculo, né? E aqui ele vai falar da natureza e da glória de Brahman, que está aqui nesse mantra também. Tá mesmo, é? Ou é outro? Hiranmaye Parekoshi. Parekoshi aqui significa no intelecto, tá? No. Esse no aqui, esse NO não devia estar em itálico, não. É no mesmo, em português. É um locativo. No intelecto, tá? Chamado da bainha do intelecto, do discernimento, né? Vinyanama, Vinha, Vinyanama, Vinyanama Kosha. Ele está destrinchando aqui o mantra. Aí ele usa, vê outra palavra aqui, ó, Hiranmayam, significa brilhante como ouro, né? Por causa do quê? Da consciência. Por que que está brilhando, né? Essa bainha do intelecto? Porque ela é que é a tela que reflete a consciência. Então é por causa da consciência ela brilha. Chaitanya Prakasha Yuktei Parekoshi. Paran significa sagrado ou supremo. Porque o Chaitanya está nele, né? Essa bainha do intelecto, ela é vista como sagrada. É ele que está brigando Chaitanya. É o que depois Vidyaranya vai falar, né? No Panchadasi. Nós somos o Tidabhasa, né? É aquele cujo intelecto reflete a consciência, é onde o reflexo é o melhor possível. É ele que está brigando a consciência. Então, para o Vedanta, a consciência é um ato estreito com a capacidade discriminativa da pessoa, né? Isso tem a ver com o modo de ensino, né, que é usado aqui, que é através de uma investigação que, por uma sobreposição de conceitos, o Adyarapa apavada, né? Você retira e apresenta, retira e apresenta. É o que ele está fazendo aqui. Essas quatro etapas é puro Adyaropa apavada, né? Você vai tirando, apresenta outra, tira outra e apresenta outra. As paredes do templo tornam-se sagradas não por causa das paredes em si, mas por causa de quê? Por causa da presença de Ishvara. A pedra também se torna sagrada. Da mesma forma, por causa de Chaitanya, a mente, que é inerte, também se torna sagrada. A mente deixa de ser um objeto, deixa de ser aquele anátema, né? E ela agora apresenta essa simbiose inextricável, impossível de ser separada, né? Ser separada
dessa divindade. Portanto, ela é chamada de Parakoshara, Divyakoshara. Nessa mente, aí ele está usando os termos aqui, ó, Virajan Niskalam Brahmasmi. Virajan significa puro, é outra palavra para puro. Chaitanya não tem qualquer impureza. A gente já viu isso, né? Isso aqui quer dizer que ele, né, nada. Isso aqui, no fundo, está querendo dizer que nada de nitya pode perturbar Satya. É isso que está querendo ser dito aqui, né? E Satya, ela é independente completamente de Mithya. Mas Mithya é totalmente dependente de Satya, não só para existir, né? Mas como para ser vivificado. Então, Chaitanya não tem qualquer impureza. Qualquer impureza de que falamos pertence ao corpo ou à mente. Chaitanya em si é sempre puro. Portanto, eu sou puro ou impuro? Se alguém perguntar, qual deve ser a resposta? Sou puro ou impuro? Qual deve ser a resposta? Né? Não respondam. Façam primeiro a pergunta: qual é o significado da palavra eu? Enquanto eu estiver sendo complexo corpo-mente, enquanto eu estiver me vendo como complexo corpo-mente, a questão da impureza vai ser uma questão grande. As impurezas estarão permanentemente presentes, porque a matéria é sujeita do eu do complexo corpo-mente para a consciência. Então, sem qualquer reserva, aí eu posso afirmar, eu sou sempre puro, né? Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. Eu sou Shiva, eu sou Shiva, cuja natureza é consciência e felicidade. Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. É o que é dito. Virajan, aqui, significa puro. Nishkalam é aquilo sem divisão. Então é que nem o espaço. Chaitanya também é sem divisões. Brahman, aquele Brahman, Karanishvaraha, está presente na mente. O que é essa natureza de Brahman? É uma glória de Brahman, né? Essa pureza. Quer dizer que você, nós, não somos atingidos, em hipótese alguma, por nada do mundo fenomênico, seja lá em que dimensão for. Essa é a glória de Brahman. A Escritura das glórias de Brahman, fala exatamente disso tudo que não é atingido pelas mudanças fenomênicas. Nishkalan, que é não ter divisões em si, é outra glória de Brahman. Por quê? Porque a gente vem de um ponto de vista onde ele é dual e na dualidade você tem intrinsecamente a noção de divisão. Então, Nishkalan é outra glória de Brahman. Então, a pureza, a não divisibilidade, né, é outra glória de Brahman. E Subram, que tem aqui no verso, significa aquilo que é livre do samsara. Essa é outra glória de Brahman. Então, tem aqui mais uma citação. A tradução é livre de todos os defeitos oriundos da ignorância. É a própria luz, é a luz em si, né? É livre de todos os defeitos oriundos da ignorância. Os defeitos oriundos da ignorância a gente viu lá em cima, né? Os apegos, as aversões, a raiva, a ganância, né? O medo, né? Então, é livre de tudo isso. É a própria luz em si. É o puro conhecimento. Dá para dizer assim também, é o puro conhecer. Tem professores que dizem, é o puro conhecer, né? Ele é sempre puro. Onde estamos? Estamos aqui. Então, Atma é eternamente puro. Essa palavra, Shubham, significa puro. Quando se diz que isso tem dois significados. Há certas coisas que são puras, aí entra naquilo que o Mauro tinha falado. Olha o que ele vai fazer aqui. Quando se diz que algo é puro, há certas coisas que são puras, mas que se tornarão impuras. Sujeito a impurezas. É puro, mas sujeito a impureza. Como, por exemplo, as nossas roupas, o nosso corpo, etc. Depois do banho e da lavagem, ambos estão puros. Mas no devido curso, após algumas horas, eles se tornarão impuros.
Portanto, o anatema pode ter pureza circunstancial. O anatema, né? Que é o que o Vedanta usa, né, provisoriamente para dizer que é não real. Portanto, o não real, aquilo que não tem existência em si, pode ter pureza circunstancial. Mas quando se diz que é puro, é que ele é puro de tal forma que nunca pode tornar-se impuro, não pode ser contaminado. Por isso é chamado de Shubham. Se o corpo também fosse sempre puro, seria maravilhoso. Uma vez que você tivesse se banhado, seria o suficiente. Você seria eternamente puro. Infelizmente, não é assim. Logo, a Upanishad usa a palavra Shubham. Ele é sempre puro, né? Essa parte aqui, da luz das luzes, eu vou deixar para o encontro que vem, porque esse termo Jyotishan, Jyotihi, tada, né? É a luz de todas as luzes. Isso aqui é usado não só em textos do Vedanta, mas de todo o Veda, em várias outras tradições, como Sankhya. Vários deles usam esse termo, né? É a luz de todas as luzes, né? Eu queria apresentar aqui outra coisa. Eu queria apresentar um quadradinho que eu vi hoje, desses que eu fico coletando dos grupos. E olha que legal. Aqui tem um de Ramakrishna. Olha que interessante. Ramakrishna ele vai dar uma visão sempre mais de pura devoção. Mas olha que bacana o que ele fala aqui, ó. Eu vou passar esse quadradinho aqui, vou compartilhar com vocês. Cadê aqui? Chat. Ó, cadê o chat? Chat. Vou passar o quadradinho. Ó, passei. Tá. O que que diz o quadradinho? Ó, o objetivo da disciplina espiritual sadhana, né, de cantar o nome e as glórias de Deus é realizar o verdadeiro eu. Um homem alcança tudo quando descobre seu verdadeiro eu em si mesmo. O objetivo da sadhana é realizar isso. No nosso caso, a nossa sadhana é estudar Vedanta. Esse também é o propósito de assumir um corpo humano. É necessário o molde de barro enquanto a imagem de ouro não for fundida. Mas quando a imagem é feita, o molde é jogado fora. Ou seja, quando essa imagem é feita, é quando a compreensão de que você não é esse envoltório de barro é feito, você vai levar a vida sabendo que você não é o envoltório de barro. É o que Jesus dizia: você vive nesse mundo como se não fosse desse mundo. É a mesma coisa que ele está dizendo, né? Usa-se essa forma, junto com todo aparato mental, para que haja essa compreensão de que você não é essa forma e não é esse aparato mental. Uma vez que isso tenha se realizado, você vive aqui sabendo que você não é nada disso, né? E que tudo isso é você, né? Ah, mas aí já não está no quadradinho dele. Aí já seria um outro quadradinho, né? Beleza, gente? Bacana isso dele, né? Eu não conseguia ver o quadradinho. Ele não está aí, não tá no chat geral, não? No meu está aparecendo. Vocês conseguiram pegar? O meu não. Vocês receberam o quadradinho? Não. Não? Ué, eu passei, aqui no meu tá. Ah, peraí, eu não mandei. Caramba. Não precisa, não precisa. Isso aqui é meramente uma coisa explicativa. Olha só, aumenta esse quadradinho que legal, ó. Ó. O nosso sadhana aqui é Vedanta, né? Jnana Yoga. Agora, olha que legal, ele está colocando aqui cantar o nome e as glórias de Deus. A gente viu o que são as glórias de Deus, né? As glórias de Deus é a ilimitação, é de ser sempre puro,
de ser intocado pelo mundo fenomênico, de não ter divisões, né? Cantar o nome, né, ou meditar no nome do próprio Deus ou divindades seria o Passana Yoga, ação que se faz de cunho devocional. É bacana isso, né? Esse é o propósito de assumir um corpo humano. O corpo humano é um molde, né? A hora que dentro do molde você vê que sempre foi ouro, aí o molde já cumpriu o seu papel, né? Já foi. Bacana, né? Aí vendo aquilo, né? Deus sempre sabe o que faz. É isso. Beleza, gente? Vocês querem comentar alguma coisa? Ou vão ficar assim, meio risonhos com essas bochechinhas aí? As bochechinhas coradinhas. É isso então, né? A, pro- Então, a prova que é inerte, que você não enviou, é uma prova que é inerte, o tá quadradinho. vendo como é inerte? Senão teria ido por si mesmo, né? Tá E vendo como é que a tecnologia digital é inerte? Ela é inerte, totalmente inerte. As pessoas ficam impressionadas, sabe por que elas ficam impressionadas? Porque a consciência veio do cérebro. Aí eles acham que um programa que executa um monte de funções cerebrais vai produzir consciência também. A ideia básica dos caras é assim. Essa é a viagem estranhíssima do pessoal do Vale do Silício. Isso é verdade, eles falam isso. Eles falam isso. Quem tem algum, esses caras sabem que eles falam isso abertamente, né? Como se uma coisa inerte pudesse ser senciente por si mesma. É assim mesmo, né? É o que que a ignorância vai causando nas pessoas, né? Nesse caso, causa uma ganância, né? Uma coisa completamente despropositada, né? É a prova, é inerte. Eu tive que ir lá e clique, né? As pessoas começaram, olha, no nosso campo essa experiência não ocorreu aqui. Aí eu, no meu campo a experiência de apertar a setinha não ocorreu também. Então vamos lá, pum. Aí foi a imagenzinha inerte. Apareceu aí, né? Falou, pessoal. Então, eu quero ver se nessa sexta ou no sábado eu já publico o outro capítulo. O outro capítulo está muito bacana também, onde ele vai se deter aí nos frutos. Como sempre, como falou o Mauro, dissecando em detalhes tudo. Mas vocês repararam como é que ele conduz bem? Ele está sempre tentando usar as coisas cotidianas, né? O que é uma glória do Senhor, né? A glória do Senhor é porque ele não está sujeito às misérias do diva. É assim. Lembra que o Vidyaranya dizia que o sábio é que nem um corvo, né? Que olha ao mesmo tempo para duas coisas diferentes, né? De um lado, ele vê a glória do reconhecimento do Atman, e do outro, ele vê a miséria de se dedicar. Ele não perde essa visão, né? Ou então é aquela metáfora do homem que está se banhando, né? Para se refrescar no rio, né? Ele está se banhando, ali ele está refrescado, mas ele sabe que a hora que ele sai ali, daquele banhozinho, ele recebe um sol de lascar em cima. Se ele sair do rio, ele vai pegar um sol danado fora. O sábio nunca perde essa visão dupla, nunca. É inerente ao vivenciado sábio. Ele sabe como é. E aí ele consegue, na experiência dele, né, usar tudo como um reflexo. E o que que ele vai fazer? Ele que está sendo refletido, né? Isso que é interessante, isso que é o bacana, o que está sendo indicado. Quando em todos esses pontos que ele fala aqui, isso que é legal dele, né? Um monte de exemplos aqui, né? Quando ele fala de tomar banho, como é tão detalhista que ele diz, né? A pessoa pode ficar pura em duas hipóteses, né? Ela pode ficar limpa circunstancialmente, mas depois vai ficar suja. Então, com base nisso, a mente começa a focar algo que nunca está contaminado por nada. Assim que vai sendo construído uma mente abstrata, focada só nisso.
né? Ela sai disso como espelho, ela vai para um foco, né? Bem de reflexo mesmo, bem abstrato. Isso que é uma mente afiada. Essa que é a mente, né, amolada pela pedra de amolar do Vedanta, é isso. Vai entrando nessas nuances. Posso colocar uma Oi. tirada aqui, então, do Sim, Swami Dayananda. por favor, please. É um quadradinho, mas eu não consegui a tempo de colocar aí, depois eu coloco. Fala Então você assim: vai ficar devendo o quadradinho aí. o Vedanta não remove limitações, apenas faz você compreender que já é livre de todas elas. Pois é, tá vendo? É isso mesmo, É perfeito, livre. Então, perfeito. limitação Exatamente. está lá, né? Não remove limitações. Você de verdade é livre de todas elas. Se você É. está se achando limitado, é porque você está se vendo errado. O Vedanta está aí para corrigir isso. Sensacional, né? O Swami Dayananda é prática fabulosa, né? Ele era um professor incrível mesmo. Maravilha. Ó, vou querer esse quadrinho, hein, rapaz? Manda para nós aí no encontro seguinte. E não se esqueça de apertar a setinha. Falou, gente. Sempre um prazer. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Gratidão ao Dakshinamurti, gratidão ao Vedanta, e gratidão a gente estar apanhando, né, esse ensino aqui, entendendo, né, e agora está começando a ficar cada vez mais engraçado, né, porque o Swami Paramartananda é engraçado. Ele faz a gente rir, né, das ilusões que a gente tem, né, são ilusões mesmo, sempre foram. É isso aí, gente, só gratidão. Sempre um prazer, uma maravilha. Tchau, tchau.